Fala galera, beleza? Sou Arthur Rodrigues e esse é o canal Arthur Tech. Hoje trago para vocês um comparativo entre dois tops de linhas, Moto X 2014 e Xperia Z3, Motorola versus Sony. Vamos ver qual dos aparelhos faz a execução de aplicativos mais rápido, qual tem a melhor tela, o melhor processador, a melhor câmera, e é isso aí. Vou começar falando sobre o design, ele é um pouco pessoal, então você pode achar o Z3 mais bonito, mas outra pessoa pode achar o Moto X mais bonito. É meio que óbvio, o Z3 é o mais bonito, então eu vou mostrar um pouco mais sobre ele. Ele é inteiro feito de vidro, tanto na parte traseira quanto na parte frontal é de vidro. Ele tem alumínio aqui nas laterais, tem esse design bem fino, bem elegante. Ele é o top de linha, na minha opinião, mais bonito que está disponível no mercado atualmente. E ele é bem legal. Vou mostrar aqui um pouco do Moto X. Ele também não deixa de ser bonito. Ele tem os cantos um pouco mais arredondados do que a do Z3, que é um pouco mais quadrado. Aqui temos os speakers que as pessoas reclamam bastante. A tela domina praticamente toda a frontal, que é bem legal. Aqui na traseira temos o Soft Touch, que é como se fosse um plástico borrachado, bem legal. Aqui também temos alumínio. E ele é um pouco mais fino nas bordas, mas ele vai começando a engrossar devido ele ter esse formato mais curvado, como vocês podem ver. Ele começa bem fino aqui e depois aqui, quando chega no centro do smartphone, ele fica mais grosso. Ele é um aparelho bem legal, gosto bastante, acho ele muito bonito, mas eu acho que se fosse para dar um ponto assim design, o Z3 sairia campeão nessa disputa. Os dois, como eu disse, são bem finos. Aqui temos 7.7 milímetros, se eu não me engano, e aqui temos um centímetro bem no centro do aparelho. A borda tem mais ou menos 4 ou 3 milímetros, que é bem interessante. Em ergonomia, o Moto X sai ganhando porque eles têm o mesmo tamanho de tela, mas ele é menor do que o Z3, como vocês podem ver, ó. A Sony não aproveita muito bem aqui as bordas, talvez seja para acomodar o speaker, deve ser grande internamente, eu não sei, mas ela deixa um pouco maior. No Compact ele é bem fino, essas duas bordas, o que gera uma curiosidade, porque ela não deixou o Z3 também com as bordas aqui um pouco mais finas. Então o Moto X ele traz uma melhor ergonomia, um melhor aproveitamento assim, de tela no smartphone. Então vou mostrar um pouco para vocês aqui. Ó, o mesmo tamanho de tela. E aqui é um pouco mais compacto o Moto X. Falando um pouco mais de tela, os dois têm telas Full HD de 5.2 polegadas. O Moto X traz a tecnologia AMOLED, o Z3 a IPS, com algumas tecnologias também da Sony, que é a Treluminous e a X-Reality Engine. Então a Sony ela melhora um pouco a tela, né? Melhora um pouco o IPS, assim como a Samsung melhora o AMOLED, aí deixa Super AMOLED. É mais ou menos desse jeito. A LG também melhora a tela dela, né? IPS, aí parece que fica True HD, IPS Plus, alguma coisa assim. Então elas interferem um pouco na tela. A Motorola não, parece que ela pegou o AMOLED e colocou aqui no smartphone, que na minha opinião também não faz tanta diferença. As telas da Sony são um pouco mais equilibradas por ser IPS, o que traz, acho que, uma visibilidade mais natural, o que realmente por exemplo, no mundo real. E o Moto X traz umas cores um pouco diferentes, mais estouradas, que é natural das telas AMOLED. Então eu vou mostrar para vocês o branco, vou entrar aqui na Play Store. Vocês podem ver que o branco no IPS é muito mais claro, bem legal. Aqui já é um pouco mais amarelado. Olha aqui a parte de cima, o cinza, que é como se fosse um cinza indo um pouco pro verde. No Moto X é um pouco mais escuro, aqui está quase indo pro azul no Z3. O verde vocês podem ver a diferença, que o vermelho aqui está quase indo pro laranja, e aqui está vermelho mesmo. O azul também aqui no Moto X é um pouco mais claro, aqui está um pouco mais escuro. Então é bem legal os dois aparelhos. As duas telas têm densidade de pixel de 424 ppi, bem legal.
A do Moto X tem a resolução não, desculpa. Tem a proteção Corning Gorilla Glass 3 e a da Sony é a Scratch Resistant Glass, que é uma tecnologia um pouco diferente. Ambas são muito boas em resistência. Há relatos de que quando o Moto X cai já quebra por ele ser um pouco mais arredondado, mas também já vi relatos do Z3 caindo já trincando a parte frontal e traseira. Mas isso depende do modo que o smartphone cai. Não adianta ele ter a melhor proteção do mundo e cair da forma errada. Então isso é bem relevante. Então eu vou mostrar um pouco para vocês o ângulo de visão dos aparelhos, né? Os dois fazem isso muito bem, então vocês podem ver. Bem legal, tanto na tela AMOLED quanto na IPS, é bem interessante. Vocês podem perceber aqui no papel de parede que está um pouco mais brilhante, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco mais. Aqui está um pouco mais amarelado, que é a parte mais clara. Então vocês podem ver que as telas elas são um pouco diferentes. Vou mostrar umas fotos para vocês. Então esse papel de parede você pode ver que aqui no Moto X, vou mostrar um pouco mais perto, ele fica um pouco estourado vermelho, mas eu diria até que equilibrado. A do Z3 ela estourou bastante essa cor. Vocês podem ver que eu não consigo nem focar direito. Ficou bem estourado. Então é um pouco diferente. Aqui é o papel de parede que eu estava usando. Vocês podem ver aqui no Z3 e agora no Moto X, né, que fica bem diferente. As cores ficam, a diferença se torna até grande, mas ainda assim os dois têm telas muito boas. Quem escolheu o smartphone aqui não vai se decepcionar no quesito tela. Chegamos agora no hardware. Bom, os dois têm o mesmo processador, que é o Qualcomm Snapdragon MSM 8974AC 801 de 2.5 GHz. Tem a GPU Adreno 330. Enquanto o Moto X tem 2 GB de RAM, o Z3 sai na vantagem e tem 3 GB de RAM, que melhora um pouco o desempenho no geral. Porém o Moto X vem com 32 GB de armazenamento interno, então cabe mais aplicativos na memória, enquanto o Z3 vem com 16. Porém ele tem suporte ao microSD de até 128 GB, então você pode ter mais do que o dobro, o triplo da memória do Moto X. Lembrando que somente no Lollipop você consegue instalar alguns aplicativos no cartão de memória. Então, se o Z3 receber o update, o que é meio óbvio, ele vai ter muito mais espaço do que o Moto X. Mas ainda assim, os dois aparelhos têm boas memórias internas. Acho que o Z3 já podia vir com 32 e 16 GB já está ficando um pouco. As empresas estão muito acostumadas, na verdade, em trazer 16 GB para os tops de linha. Então deixa só para os intermediários ou até mesmo para os low-ends e traz uma memória maior para os tops de linhas. Desempenho nos dois não é nenhum problema. Eu vou abrir o Asphalt 8, deixa eu ver se não tem nada aberto aqui. Eu vou deixar só o Walkman e o Play Música, porque eu já deixei a música aqui um pouco mais ou menos a mesmo ponto para poder mostrar o áudio para vocês. Então eu vou abrir aqui o Asphalt 8, tentar apertar ao mesmo tempo. Aqui no Z3 abriu um pouco mais rápido. Então vamos lá. O Moto X já abriu. Agora abriu no Z3. Eu vou fazer o login aqui porque eu acabei de fazer o download, por isso deve estar dando esse problema. Vou tentar apertar aqui ao mesmo tempo. Pronto, iniciei a corrida. Então vamos ver qual que vai carregar mais rápido. Vocês podem ver que a tela IPS, o preto fica um pouco azulado e aqui já some um pouco. O Moto X já começou a abrir o jogo. E agora o C3 começou a abrir. Então vamos ver aqui. Os dois conseguem rodar os jogos muito bem. Vocês podem ver que o gráfico dos dois é igualmente excelente. Acelerômetro, ó. Deixa eu ver.
Então, quando você vai jogar, o Moto X é um pouco mais confortável por ser mais arredondado. Então, isso eu acho um ponto positivo. Porém, o da Sony também é muito legal, que já que as bordas, mesmo sendo para mim um ponto negativo assim, ser muito grande, mas ajuda assim na pegada quando você vai jogar um jogo. Então, os dois saem muito bem em execução de jogos, mas vocês viram que o Moto X abriu um pouco mais rápido. Então, eu vou começar a abrir alguns aplicativos para vocês verem qual vai sair um pouco melhor. Então, vamos fechar aqui também o Asphalt 8. Então vamos abrir aqui o Instagram. Espero que não tenha nenhuma foto aí de alguém. Pera aí, vamos lá. 3, 2, 1. Então, a gente viu que abriu um pouco mais rápido aqui no Z3, eu ia falar G3. Agora vamos abrir também Clash of Clans. Então, vamos lá tentar apertar ao mesmo tempo. Abriu praticamente ao mesmo tempo. E a conexão caiu aqui. Pelo jeito o Wi-Fi caiu. Então foi mal aí. Vou tentar abrir aplicativos normais como calculadora. Então vamos lá. Abriu praticamente ao mesmo tempo. O discador. Abriu um pouquinho mais rápido no C3. Abri a câmera. Praticamente ao mesmo tempo. É isso aí, vocês podem ver que os dois executam aplicativos bem legais. O Moto X às vezes leva um pouco de vantagem e às vezes o Z3 leva vantagem. Os dois têm o mesmo processador, então não faz muita diferença. No AnTuTu, o Moto X eu já consegui fazer 45 mil, quase 46, e no Z3 eu não passei de 44. Então é um pouco, eu não sei porquê, ele tem 1 GB de RAM a mais, eu não sei se isso interfere no desempenho, assim, para teste de benchmark, creio que sim, mas ele não consegue fazer as pontuações. Mas vocês podem ver que pontuação também não quer dizer nada, né? Os dois conseguem executar aplicativos muito bem, então isso não tem tanta diferença. Sistema operacional. Enquanto o Moto X já está com o Lollipop Android 5.0, que a Google disponibilizou ano passado. Vou mostrar para vocês o easter egg do Lollipop. O Z3 ele está com o KitKat, a última versão do KitKat, que é o 4.4.4. Essa aqui é a segunda atualização do KitKat da Sony. Então alguns recursos estão presentes no Moto X, não estão no Z3, como que é o Material Design, essas animações um pouco diferentes, uma fluidez um pouco melhor, eu diria, mas ainda assim a Sony trabalha muito bem aqui no KitKat, então tá bem legal. Então eu vou mostrar um pouco mais sobre recursos que cada aparelho tem. O da Sony tem um recurso aqui de tela, que é o toque para acordar, então você deixa o aparelho aqui quieto, aperta 2 vezes, ele já desperta, que é bem legal. Tem alguns de controle de iluminação inteligente, que enquanto você está segurando o aparelho, ele não desliga, que é bem legal. No Moto X tem algumas funções de gestos, que é o para ativar a câmera, que é bem legal, é um que eu uso bastante. Tem um dos comandos de voz que eu desativei, eu não estava usando muito, aí eu acabei desativando, mas tem. Os dois têm suporte a NFC, dessas conexões Wi-Fi 802.11 ABGN, tem acelerômetro, tem várias coisas. Se vocês quiserem ver coisas mais aprofundadas, é só review dos dois, vai estar aí embaixo no link, na descrição. É isso aí, câmera. Isso aqui é um tópico bem interessante, que é a câmera. Eu vou mostrar aqui o app de câmera de ambos os aparelhos. A da Motorola é um pouco mais simples, é um pouco mais direta, tem poucos recursos para você escolher. Tem aqui câmera frontal, filmar e só isso. Aqui o da Sony tem para câmera frontal. Tem aqui um atalho para você ir em vários apps que você pode escolher para filmar em 4K, tirar foto com som, várias coisas. E você ainda pode baixar mais ainda, que é bem interessante. Então o software da câmera do Z3 é mais completo, obviamente. A Sony trabalha mais com a câmera. Então eu vou mostrar fotos dos aparelhos comparativos, para vocês verem qual que se sai melhor em
iluminação boa, escura, essas coisas. Tenho que dizer que as fotos Z3 se saem melhor, obviamente. O sensor da câmera tem 20.7 megapixels, lente G da Sony, são bem eficientes. O do Moto X também é um sensor da Sony, mas tem 13 megapixels. Também fez ótimas fotos, gostei bastante. Até me surpreendeu, né? Porque as pessoas sempre falam que é ruim as câmeras da Motorola, mas eu acho que se tivesse um software um pouco melhor, assim como o do Z3, se sairia muito melhor também na qualidade final das fotos. Mídia, vou mostrar um pouco para vocês a mídia dos aparelhos. Então deixa eu abrir aqui o Walkman, vou mostrar um pouco do som dos aparelhos. Vou tentar abrir ao mesmo tempo e mostrar a diferença das duas caixas frontais. Enquanto a do Moto X é apenas mono, só sai na parte de baixo, o do Z3 já é estéreo, que é bem interessante. A qualidade dos dois são muito boas, eu não consegui definir um assim melhor que o outro. Eu tentava ouvir assim ao do Z3, eu gostava bastante, e a pro do Moto X também gostava muito, então chega até a ser confuso, mas aí vamos lá. Vou tentar apertar ao mesmo tempo aqui a música, já deixei um pouco preparado. É isso aí. Snapping off on every single track, though. Collect call from the boss, like where we at, though. I was like, it's all time, nigga. He left Rikers in the Phantom, that's my nigga. And I be rocking with the team that caught it 9. And we find CMB waiting on somebody to try us, nigga. Yeah, I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Yeah. Então vocês podem ver que o som dos dois é bem legal. O do Z3 às vezes dá a entender que é melhor, tem a melhor qualidade por sair nas duas frontais, então soa mais no som, sai mais no ambiente. A do Moto X você percebe que só sai na de baixo, então isso eu diria que é um ponto negativo. Para rodar vídeos em 4K, os dois são excelentes. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Podem ver que aqui estoura um pouco mais no Z3. Então ambos os aparelhos rodam vídeos em 4K sem nenhum problema, tem o mesmo processador também, então fica bem legal. Eu gostei bastante, as telas são muito boas para mídia, então acho que vamos dizer que caiu um empate aqui, porque eles são muito bons nesse quesito. Bateria, a do Z3 tem 3.100 mAh e a do Moto X 2.300 mAh. Então a do Moto X está bem abaixo do que tem nos outros tops de linha, e a Sony trouxe uma ótima bateria. Ela também traz o recurso estamina, então ele aumenta demais o gerenciamento da bateria, a duração, bem legal. Também tem o modo ultra estamina. No Lollipop nós temos aqui um gerenciador de bateria que a Google introduziu agora, então vou mostrar para vocês,
que você pode colocar aqui e ele praticamente anula todos os recursos do smartphone. Fica bem simples, fica bem capado aí, é bem, ó, as animações nem existem mais. É só quando você tá muito tá precisando de economizar muita bateria, não tá em casa. Então acho que os dois são bem eficientes, mas o do Z3 é um pouco melhor. Os dois duram um dia sem nenhum problema. A do Z3 dura um pouco mais em standby, é mais eficiente nesse quesito. Eu gostei bastante. Eu carreguei ele, por exemplo, um sábado, e se eu mexer pouco, mexer algumas coisas, jogar um pouco, eu consigo ir até o final de domingo, né, na noite de domingo. Então é bem legal. Do Moto X, standby não é tão eficiente, consigo ficar mais ou menos um dia e meio com ele, não consigo ficar 2 como no Z3, mas ainda assim é bem legal. Os dois duram um dia igualmente. Eu coloquei o Z3 para fazer o que eu faço no Moto X e saiu mais ou menos a mesma coisa, mas se você ativar o modo estamina, ele dura um pouco mais. Então a bateria dos dois são bem legais, eu gosto bastante. Conclusão: qual é melhor, qual é o pior? Eu não vou falar qual dos dois é o melhor, eu acho que isso vai da pessoa. Os dois são ótimos tops de linha. Quem comprar um dos dois estará fazendo uma ótima compra. O Moto X é para quem gosta do Android puro, gosta dos recursos da linha Moto X e agora do Max, né, que ele também trouxe recursos dessa linha. Quem gosta de Sony, que é o melhor do que há no mercado da empresa, o Z3 é o aparelho. Ele é bem eficiente, tem a melhor câmera, na minha opinião, entre os Androids. A tela também é bem satisfatória. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Ele ficou um pouco longo do que a dos outros aparelhos, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Falando de novo, curta nossas páginas ArthurTech e RazerTech, né? Eu vou deixar o link aí embaixo das páginas. Me siga lá no Instagram. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Falou e até a próxima.